me ambientei aqui. Queria começar agradecendo o convite novamente para estar aqui com vocês, direção da casa. Agradecer a vocês por estarem aqui hoje para a gente estudar juntos, apesar dessa chuvinha. E eu vou reforçar a ideia da gente estudar juntos, porque eu tenho, assim, constatado, não sei se vocês também, se vocês vão concordar comigo, mas o espírito anda com preguiça de estudar. Vocês têm percebido isso? Eu fico lembrando, assim, da minha época de mocidade, uns 3 anos atrás, mais ou menos, né, você não vai muito, não, 4 anos atrás, que a gente tinha uma prática de pegar os livros mesmo da codificação, as obras básicas, né, as obras fundamentais, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, até obras póstumas entravam, e a gente lia mesmo direto na fonte. Mas isso era uma prática que também era usual nas nossas escolas, nas escolas as antigas denominações de primeiro grau, segundo grau, né? Eu ainda peguei primário, ginásio, eu fui rapidinho, logo passei para primeiro e segundo grau. Agora a gente está com ensino fundamental 1, fundamental 2, isso muda toda hora para confundir a cabeça da gente, né? Mas essa mudança de nomenclatura não precisa preocupar a gente não, daqui a pouco a gente memoriza. O que eu acho que precisa preocupar a gente é essa mudança de eixo, porque a gente está se desabituando a pegar os livros, pegar as fontes. A gente está ficando acostumado, quando muito, com apostilas. Porque até as apostilas estão caindo. Eu já estou ficando com saudade das apostilas. Porque agora, com essa questão toda da tecnologia, que faz com que a gente sinta online o tempo todo, a gente está cada vez mais achando que só o fato de ouvir já vai dar para a gente conhecimento suficiente. Basta ouvir uma palestra, basta ouvir um audiobook, basta assistir no canal do YouTube uma gravação lá de um tema, de uma discussão qualquer, mas ir às fontes que é bom. Até os meios acadêmicos estão começando a se ressentir disso, estão tendo dificuldade, porque quando chega lá na academia, chega lá para fazer a faculdade, vai consegue fazer uma pós-graduação, mestrado, aí graças a Deus não tem jeito, vai ter que pegar o livro para ler. E aí, se o povo não está acostumado a ler? É um problema. E a gente está falando de jovens extremamente inteligentes, vocês sabem que essa galera está encarnando aqui, né? Para dar um sacode no planeta. Então estão vindo intelectualmente muito bem preparados. Mas a inteligência sozinha, ela não garante hábito e metodologia de estudo não, sabia? Não basta ser inteligente. A pessoa pode ser uma pessoa com altas habilidades, pode ser classificada, uma classificação mais recente que a gente tem, né, para os antigos superdotados, a gente hoje usa mais essa nomenclatura das altas habilidades, pode ser até um gênio, pode ser inteligentíssimo, mas se não tiver hábito de leitura, se não tiver método de estudo, não avança. Vocês sabiam? A gente pode encontrar um gênio analfabeto, vocês sabiam disso? Tanto quando a gente vai fazer pesquisa, vai fazer testagem em crianças da periferia, por exemplo, crianças que não tiveram acesso escolar, você pode encontrar uma criança com altas habilidades, ou um gênio mesmo, numa criança analfabeta. Aí você detecta pelo teste que aquela criança analfabeta, que muitas vezes foi repetente durante anos e anos e anos, e a instituição escolar taxou essa criança como uma criança com retardo mental, uma criança com hiperatividade, déficit de atenção, porque agora todos os nossos filhos, sobrinhos, netos, afilhados e vizinhos têm algum grau de déficit de atenção, não tem? De déficit, não tem? Tem. Porque é mais prático a gente rotular as nossas crianças, enfiar a medicação goela abaixo da criança, do que a gente assumir a responsabilidade de educar a criança. Dá trabalho educar. E as pesquisas estão cada vez mostrando mais para a gente a quantidade de gerações e gerações que vêm sendo medicadas sem a menor necessidade, sem nenhum critério. Porque hoje acontece assim, a escola, e tem umas escolas que se especializaram em rotular crianças, né? Tem umas escolas que se especializaram nisso. Aí a escola faz o seguinte, diagnostica.
Quem é professor aqui? Quem fez, por exemplo, pedagogia aqui? Pedagogia? De quê? Química. Você lá na sua graduação, na sua formação em química, você foi habilitado a fazer diagnóstico? Não. Alguém que fez pedagogia? Pedagogia? Você foi, querido, habilitado em pedagogia? Não. Mas as escolas estão fazendo diagnóstico. Isso é inclusive ilegal. É ilegal, sabia? Quem faz diagnóstico é o pessoal da área de saúde. Pedagogia não é formação em área de saúde. E às vezes o dono da escola nem passou perto de uma faculdade de pedagogia, não é? Dono de escola. Aí a escola faz o seguinte: diagnostica as nossas crianças. Olha, esse aqui tem déficit de atenção e hiperatividade. E agradeça se for déficit de atenção e hiperatividade, porque é leve, que não tem retardo mental ainda, não é um autista que não vai aprender nada. Déficit de atenção e hiperatividade, segundo o diagnóstico das escolas, ainda tem alguma chance. Aí encaminha o neurologista, mas faz de uma maneira muito interessante, que é assim, que a escola não pode indicar, que é antiético, né? Mas aí faz lá na anamnese e usa esse nome mesmo, né? Diagnóstico escolar, não é o nome que usa, faz o diagnóstico escolar, marca com seu filho, a direção da escola e a coordenação, para fazer diagnóstico do seu filho. Eu já fico arrepiado. Aí faz o diagnóstico do seu filho. Pedagogo, orientador educacional, faz o diagnóstico do seu filho. Aí você fala assim: ai meu Deus, meu filho está com hiperatividade, déficit de atenção. Sabe indicar algum médico? Aí a escola fala assim: indicar eu não posso, mas tem um cartãozinho aqui. Um cartãozinho aqui. Aí você leva o cartãozinho. Aí os doutores, alguns, né? Porque em toda profissão a gente tem bom profissional e profissional. Aí você chega naquele profissional assim, aí ele pega e fala assim, você chega lá, já entra o pai e a mãe, já entra assim: ó, meu filho estuda na escola tal, pronto, já sabe, estuda na escola tal, e me mandou aqui porque a professora, a coordenadora, a orientadora pedagógica, a psicopedagoga diagnosticaram que meu filho tem déficit de atenção e hiperatividade. Aí sabe o que o neurologista faz? Prescreve e dá a receita para você ir comprar. E o seu filho fica anos tomando uma tal de Ritalina, já ouviu falar? Parece até música, nome de roqueira, né? Ritalina, não lembra Ritali? E o seu filho passa a vida toda na Ritali. Aí você tem resultados. Mas tem resultado? Claro que tem resultado, né? Bota o bichinho numa camisa de força, bota menino, o guri lá, a guria numa camisa de força, e ela não incomoda mais ninguém. E a metodologia da escola continua muito bem, obrigado. Porque isso dá trabalho, né? Repensar. Repensar por que, por exemplo, Paulo Freire ainda não entrou nas nossas escolas. Entrou na França, entrou na Europa, no Brasil. Quer ver? Quem já ouviu falar em Paulo Freire aqui, por favor? É muito pouco. Muito pouco. Esse salão tinha que estar assim, levantar as duas mãos e os pés. Um dos maiores nomes da educação e da pedagogia mundial, e brasileiro, nordestino, e a gente não conhece. Isso só para citar um brasileiro. Anísio Teixeira, alguém já ouviu falar? Ó, menos ainda. Claro, a gente não tem registro dos nossos profissionais. Não tem. Agora vai melhorar um pouquinho, eu espero, graças a Deus. Anália Franco, alguém já ouviu falar? Mas não melhorou muito não. Uma das maiores educadoras brasileiras, espírita. Agora vai melhorar um pouquinho, graças a Deus. Eurípides Bassanufo, alguém já ouviu falar? Mas não foi todo mundo não, mas é que fosse uma unidade. Eurípides Bassanufo. Existe um educador, um pedagogo português, Pacheco, você já ouviu falar nesse homem? Ele hoje está morando aqui no Brasil por opção. Ele fez uma escola que se chamava Escola da Ponte, lá em Portugal. E hoje ele está morando no Brasil, dá várias palestras. Ele trabalha muito com o pessoal da Dorian Country. Alguém já ouviu falar em Dorian Country? Já. Vocês não querem que eu volte, hein? É um pessoal que está construindo uma teoria sobre pedagogia espírita lá em São Paulo. Tem vários livros já editados. E ele vem muito aos congressos anuais que acontecem lá em São Paulo com o pessoal da Dorian Country, o pessoal que está aí teorizando sobre pedagogia espírita. E ele diz o seguinte, e ele não é espírita não, hein, gente? Ele diz o seguinte, ele conheceu a obra de Eurípides Bassanufo, a obra educacional, porque quando a gente conhece Eurípides, a gente conhece uma parte assistencial,
conhece a parte da mediunidade de Eurípides, mas o trabalho educacional, que era a ênfase de Eurípides e de Anália Franco, e a gente também, a Anália Franco, a gente conhece a obra assistencial. A gente não sabe que ela fundou 70 e tantas escolas, que ela fundou cursos profissionalizantes para as mães solteiras, para as mulheres que deram mau passo lá na época, que ela era republicana, espírita, abolicionista. Isso a gente não sabe, né? Foi tudo isso. Então, o José Pacheco, esse grande educador português, ele diz o seguinte: vocês têm no Brasil um dos maiores educadores do mundo. E eu fico impressionado como ninguém sabe quem foi Eurípides Barçanufo. Mesmo dentro do meio espírita, a gente não sabe dessa função, desse papel educacional do Eurípides Barçanufo. Não é isso que é o carro-chefe para se apresentar, nem Eurípides Barçanufo, nem Anália Franco. Se tem alguma coisa a ver com o nosso estudo de hoje, não sei, vocês vão me dizer, porque o nosso estudo de hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falei para vocês, pode tirar aqui para mim, por favor, eu no microfone mais. Então, nosso capítulo 5 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos. E a gente está com o item 23 e o 24, já na segunda parte, que é a parte de instruções dos Espíritos, que vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos são divididos em duas partes, não sabem? Sim. Eu já estou com medo de perguntar. É uma parte que Kardec comenta o trecho dos Evangelhos, e uma segunda parte que os Espíritos superiores comentam aquela passagem. A gente está nessa segunda parte, que chama-se Instruções dos Espíritos. Item 23, que é o item que fala sobre os tormentos voluntários. A gente tem uma mensagem de Fénelon, e a segunda mensagem aqui, que é sobre a verdadeira desgraça de Delfim de Girardin. É sobre isso que a gente vai estudar. É um pouquinho que eu vou soltar o microfone. Ah, viu? Estou aprendendo, a motricidade está melhorando. Vocês acham que isso que a gente vai estudar aqui sobre tormentos voluntários, causas das aflições, tem alguma coisa a ver com a educação? Tem alguma coisa a ver com o que a gente falou agora anteriormente, esse curso da educação? Quem acha que tem a ver, levanta o braço, por favor. Obrigado. Quem acha que não tem a ver? Quem não acha nada? Quem está procurando ainda? A maioria está procurando. Eu acho que tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver. Quem sabe quem foi Hipólito Leon Denis Rivaio? Allan Kardec. Poxa. O que esse cara era de profissão? Qual era a profissão de Kardec? De Hipólito, pedagogo. Era um grande educador. A gente espírita tem o hábito de dizer que as coisas não acontecem por acaso, né? Mas às vezes é o seguinte: a gente dá uma topadinha aqui, sai correndo aqui, dá uma topada, é num carro não é nada. Por que eu tinha que sair correndo aqui do tablado? Descesse com educação, com modo, não precisa sair correndo igual estabanado, né? Não foi karma nenhum. Karma eu vou contrair se eu soltar um palavrão aqui, aí pode ser que eu contraia o karma, mas a topada aqui foi minha inadvertência. Mas às vezes nas coisas grandes da vida a gente não atenta. Por exemplo, por que será que Allan Kardec não era um engenheiro? Por que será que Kardec não foi um contador? Por que será que Kardec não foi mecânico? Por que será que Hipólito Leon Denis Rivaio era um educador com formação com Pestalozzi, um aluno brilhante que substituía Pestalozzi quando Pestalozzi viajava, largava o Instituto de Verdun na mão de Hipólito Leon Denis Rivaio? Por que será? Será que isso tem alguma coisa a ver com a missão de Kardec de codificar o Espiritismo? Vocês acham que tem? Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque Kardec e os Espíritos diziam que o Espiritismo é a doutrina da educação. Tudo que está escrito nos livros espíritas está escrito para educar a gente. Olha que tarefa árdua, hein? Para educar a gente. Vocês acham que os Espíritos estão tendo êxito? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Porque, por exemplo, sinal vermelho foi feito para quê? Sinal de trânsito vermelho. Para parar, né? Estamos parando nos sinais vermelhos. Amarelo. Sinal amarelo. Alguém já ouviu falar em sinal amarelo de trânsito? Existe. Sinal amarelo de trânsito serve para quê?
Para acelerar, né? É isso mesmo. Senão vai, acelera que vai dar tempo. Aí, passa. Às vezes não dá tempo, aí atropela alguém, né? Já pensou que maravilha? Aí a gente se encontra aqui depois, né? Ouve uma palestra, toma um passo, tá tudo bem. Tá difícil, né? A gente está num momento muito difícil do mundo, né? A gente está vendo aí tanta operação isso, operação aquilo outro, né? Então está dando mais vontade de abrir jornal, ligar televisão, né? Porque é o tempo todo. A gente já não sabe mais quando a gente pensa que, esse também, essa também, então, a gente está ficando, não é? Mas isso tudo estava previsto. Eu vou fazer a última pergunta da noite. Vocês, por favor, me ajudem. Obras póstumas, alguém já ouviu falar desse livro? Também faço cada pergunta, né? Obras póstumas. Ninguém? Todos. Ah, melhorou. Agora eu fiquei animado. Vou fazer outra pergunta. Quem já leu? Ui! Quem depois de ler estudou? Refletiu? Leu 2 vezes? 1 vez e meia? Olha só. Se a gente quer passar bem por esse momento que a gente está vivendo hoje, tem que ler obras póstumas. Tem que ler obras póstumas. Porque esse livro, como o nome já diz, ele foi editado após o desencarne de Kardec. A Amélie Boudet, a esposa de Kardec, e os amigos de Kardec da época, acharam lá nas gavetinhas de Kardec os escritos, os artigos que ele estava fazendo. Kardec, muito criterioso, não editava um livro sem antes passar os artigos que fariam parte desse livro pela Revista Espírita, Jornal de Psicologia, para que a comunidade espírita e a comunidade acadêmica da época fosse lá contradizer, concordar, o que quisesse, né? Estudar, como hoje toda profissão, né? Toda academia, todo mestrado, todo doutorado, você tem uma revista, não tem? Tem várias revistas responsáveis pelaquela área. E aí, dependendo do grau da revista, se a revista é indexada, né? Porque ela é reconhecida pela comunidade científica daquela área. Não tem isso? Então, Kardec já fazia isso lá no século XIX. Ele voluntariamente cria uma revista científica do Espiritismo, mas não era, como não poderia deixar de ser, uma revista sectária, porque sectários somos nós. Assim, vocês sabem que quando eu falo somos nós, eu não estou incluindo a gente, né? Eu estou falando da humanidade lá de fora, não nós aqui de dentro, nós não somos. Mas vocês sabem que a humanidade aí fora ainda é muito sectária, né? Ainda acha que a sua religião é a melhor de todas, ainda acha essas coisas. Lá fora, vocês devem ouvir falar que lá fora acontece isso. Isso não acontecia com Kardec. Pelo contrário, como eu me animei agora, vou fazer uma outra perguntinha. Quem já ouviu falar num livro fininho, pequenininho, chamado Viagem Espírita de 1862 e Outras Viagens? Tá bom, tudo bem. Esse aí eu peguei pesado. Agora eu peguei pesado. Peguei pesado, né, Cláudio? Nesse livro, que é um livro escrito por Allan Kardec, não é uma psicografia, é um livro escrito por Allan Kardec. Então não tem valor. Eu já vi muita gente entortar o nariz quando eu falo isso, porque é a galera que diz assim, Allan Kardec foi só o codificador. Ainda faz assim com a mãozinha. Allan Kardec foi só o codificador. Vai codificar alguma coisa. Vai codificar o Espiritismo. É o mesmo grau evolutivo. Alguém tinha que estar do lado de cá para ter a trabalheira que ele teve. Ele, inclusive, quem leu a biografia de Kardec, nem vou perguntar se vocês leram, mas quem leu a biografia de Kardec, sabe que quando os espíritos disseram a ele que ele tinha que... quando pediram a ele, os amigos dele pediram a ele que ele tivesse o trabalho de pegar aquelas mensagens todas obtidas antes mesmo dele ter ido estudar as mesas girantes, que o pessoal já estava, né, recolhendo psicografias, né? Então pediram para ele catalogar aquilo tudo. Ele falou, eu não. Você imagina você pegar aquele bando de caderno escrito à mão, que não tinha computador, não tinha máquina de escrever ainda, tudo à mão, aqueles garranchos, para ele estudar aquilo, catalogar, fazer o que depois ele acabou fazendo. Mas no primeiro momento ele falou que não ia fazer não. Ficou com medo da tarefa. Aí os espíritos puxaram a orelha dele, ele foi e resolveu fazer. Então esse negócio de só codificador, a gente precisa mudar isso, né? Foi o codificador. Então, nesse livro, Viagem Espírita de 1862, Kardec, dentre outras coisas, ele vai dizer o seguinte, está lá textualmente, ninguém precisa abdicar do seu credo para se tornar espírita.
E a gente vai ter que engolir isso. Se as casas espíritas, se os centros espíritas, se as sociedades espíritas não se abrirem para receber o não espírita, não estaremos cumprindo a nossa função. Porque as novelas estão. As novelas, eu já vi muita gente criticar a novela porque diz assim, mas a novela não está sendo fiel, mas não é bem assim, mas a novela não é de autor espírita, não tem um compromisso com a doutrina espírita, vão passar do jeito que eles acreditam. Mas sinceramente, eu não vejo nada ali de tão ruim assim não, para receber tanta crítica como eu tenho ouvido as novelas receberem, não. Eu vejo muita coisa sensata ali. E está ajudando as pessoas a começarem a pensar na mediunidade, pensar na reencarnação. Isso já não é um trabalho, não, porque em Obras Póstumas, Kardec vai dizer que o dia que o Espiritismo, o movimento espírita, se utilizasse das artes para a divulgação do Espiritismo, a gente avançaria muito. Olha aí, os não espíritas estão fazendo o que a gente ainda muito acanhadamente faz, porque tem muito centro espírita ainda que não quer nem mocidade. Vocês sabiam disso? Que tem centro espírita que não tem mocidade, não tem evangelização, porque criança e jovem faz barulho, e criança e jovem tem mania de querer levar violão, aquele pedaço de pau para ficar blá, 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 com um monte de corda ali, e gosta de cantar, e faz barulheira, e atrapalha, e não tem horário. Vocês sabiam disso? Aqui no Rio de Janeiro, nós não estamos falando do interior, capital. Eu tenho ido todo ano a Eureu, que é o Encontro Regional Espírita de Unificação. Acho que eu acertei na sigla. A ideia é essa. E a gente fica horrorizado com a quantidade de centros. Eu fico horrorizado, escandalizado, porque está fora de moda se escandalizar. Mas como eu sou fora de moda mesmo, já estou com 52 anos e meio, sou antiquado mesmo, então eu continuo me escandalizando com as coisas. Eu fico escandalizado de saber que no Rio de Janeiro ainda existem centros espíritas que não têm evangelização em mocidade. Ou que tinha, mas fechou, porque o presidente, ou a presidenta, ou sei lá quem, não gostou, não achou bom, fechou. Arte, então, música, violão, teatro, nem pensar. Programa para a obsessão da casa espírita. É assim que muitas vezes é visto. Está vendo que eu comecei dizendo que a gente não estuda? O movimento espírita não estuda. E adora ler obras ditas subsidiárias, de editora que a gente nunca viu falar, de médium que a gente não sabe quem é, né? Não tem problema nenhum ler. A gente pode e deve ler tudo. O problema é que se a gente não estudou as obras fundamentais, a gente não tem critério para distinguir se aquela mensagem daquele médium que é dono da editora, que não sei o quê, se aquilo condiz com o espiritismo, porque ele está falando que é uma mensagem espírita. Se ele edita e não diz que é espírita, dá um nome ou outro qualquer, uma escola espiritualista, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas quando ele diz que é uma obra espírita, aí ele tem que deixar claro, se é espírita no sentido adjetivo de obra espírita, porque veio dos espíritos, também tem direito disso. Agora, se ele fala que é uma obra espírita no sentido, se querendo se referir à doutrina espírita codificada por Allan Kardec, aí ele tem que ter um compromisso de ver se essa psicografia que ele recebeu bate lá com os ensinamentos de Kardec. E se ele não fez, é bom que a gente o faça. Mas se eu nunca li o Livro dos Espíritos, como é que eu sei? Se eu nem sei que existem obras póstumas, como é que eu faço o critério? Aí eu conto, leio, me emociono, choro, porque tem uma literatura aí apelativa nesse campo, né? Para fazer a gente chorar mesmo. Mas quem disse que chorar por chorar faz com que a gente cresça e evolua? Aí a gente tem a ver aqui com o nosso tema, tormentos voluntários. Porque se eu me embaso numa literatura que eu não sei se é realmente uma literatura de qualidade, talvez eu busque um tormento para mim, porque eu vou acreditar em coisas que vão nortear a minha prática, as minhas opções, as minhas escolhas, as minhas atitudes, vou propagar coisas em nome da doutrina espírita e talvez eu venha a ter problemas com isso. Talvez eu venha a ter tormentos com isso. Porque a palavra de Jesus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. E também a palavra de Jesus diz que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas. E um dia de lá, vem que a verdade está aqui comigo. E o outro de cá, vem que a verdade está comigo. E o outro de cá, vem que está aqui, vem que está aqui, vem que está aqui. Muitos se levantariam dizendo estar com a verdade. Como é que no meio
montão de gente gritando, a verdade está aqui, a verdade está ali, como é que eu vou discernir? Como é que eu vou saber onde está a verdade? Como? Como Kardec e os Espíritos ensinaram para a gente, passando pelo crivo da minha razão. Mas a minha razão, ela precisa ser construída, alimentada a cada dia. Como? Pelo estudo. Assistindo palestra? Não. 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 Tanto eu acredito nisso, que se vocês quiserem ir embora agora, por mim, a gente termina aqui e vocês vão para casa ler e estudar. Porque o que eu estou falando aqui agora para vocês é fruto do meu estudo, da minha leitura. Que eu comecei aos 19 anos de idade, estou estudando até hoje aos 52 anos de idade. E já li e reli várias vezes as obras fundamentais. E cada vez que eu leio, eu fico mais apaixonado por Allan Kardec. Minha mulher sabe disso, que é um caso amoroso que eu não abro mão. Ela já casou comigo sabendo disso, vai ser assim. É impressionante a capacidade de síntese desse homem. É impressionante. E ao mesmo tempo ele consegue ser poeta. A gente pega um livro da faculdade, dos cursos da gente, a gente vê erudição, mas não tem poesia, né? Geralmente o texto acadêmico é um texto denso, pesado, árido, né? Kardec consegue ter erudição e poesia ao mesmo tempo. Só não vê isso quem não quer. Então vamos ler aqui uns trechinhos. Até que horas que eu tenho? Não tem mais 20 minutos. Mais 20 minutos. 25. 26. O Cláudio é bonzinho, porque ele está descontando os tempos que eu me enrolo aqui com o microfone, pega livro, baixa livro, aí já me deu mais 5 minutos. Disse que era 25, me deu mais 26 minutos. Então olha só, vamos ler uns trechos aqui da nossa mensagem de hoje, para não dizerem que eu vim aqui e não falei do tema. Os tormentos voluntários, Fénelon, em Lyon, 1860. Essa mensagem foi dada lá em Lyon, na França, em 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade. E a mulher também, né? Então, o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Vocês concordam com isso? Que uma felicidade assim, o tempo todo a gente é feliz aqui na Terra? Alguém aqui está o tempo todo feliz? Não, né? Tem sempre um momentinho de dor, de inquietação, de medo, de sofrimento, né? Eu não conheço ninguém aqui na Terra que o tempo todo, 24 horas por dia, esteja se sentindo bem, feliz. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Então o Fénelon está dizendo que apesar disso, uma felicidade relativa a gente poderia gozar. Por que será que a gente então não goza dessa felicidade relativa? Aqui é possível, né? Não posso gozar da felicidade ideal, mas posso gozar da felicidade possível. Por que será que a gente não goza nem da felicidade possível e fica se lamentando que não tem a felicidade ideal? Por que será? Vamos ver se o Fénelon dá uma dica aqui pra gente. Mas ele ou ela, né, a humanidade, procura a felicidade nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem, os gozos da alma, uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. A topada aqui, eu saio correndo aqui igual um estabanado, tem nada a ver com karma. Tem nada a ver com karma, tem a ver com o fato de falta de educação minha, sair correndo aqui igual um estabanado. E isso precisa ensinar para a criança, desde pequenininha, que não pode sair correndo onde quer. Educação pressupõe limites. Essa historinha que a gente acreditou na década de 70, 60, alguns educadores falaram essa ideia, né, de que era proibido proibir, é proibido proibir. Isso é que deveria ser, proibido proibir. Tem que dar limite. Criança não aprende sozinha, nem um gênio. Se eu disser para ela, olha só, ali, lá no Lúcio Xavier está lá, não é lugar você ficar assim. Vocês acham que é? Não é. Porque o ambiente foi preparado para outra coisa.
Porque ela pode machucar alguém, cair em cima de você, te machucar, gravemente até, você cai, bate a cabeça. E ela pode se machucar também. Mas eu não ensino isso para meu filho, para minha filha. Às vezes, sozinho, ela ou ele aprende, às vezes não. Vai ficar um adulto assim. Vai ficar um adulto que faz assim, vai sentar, a bolsa dela está aqui, não vai ser assim. Isso quando não estica o pé. Aí eu vejo alguém falar assim no movimento espírita, assim, quem conhece o espiritismo não precisa estudar mais nada. Hã? Onde isso está escrito? Vocês sabem, né? Eu sou psicólogo de formação. O que eu ouvi durante a minha formação... Agora as pessoas acho que não estão mais com coragem de dizer isso, mas eu ouvi muito na minha formação, na minha época de mocidade, as pessoas diziam assim para mim, por que você está fazendo psicologia? Aí eu fazia uma cara assim, bom, porque eu não quis fazer engenharia, bom, porque eu não quis fazer medicina. Aí a resposta vem do lado de lá, você já é espírita, você já conhece tudo, para que você faz psicologia? Talvez para não ser charlatão. Para não clinicar sem diploma? Porque o que eu leio no Espiritismo não é a mesma coisa que eu leio nos livros de psicologia. Seria a mesma coisa que eu perguntar também para um arquiteto, por que você está fazendo arquitetura? Você já é espírita? Constrói uma casa? Constrói, Francisco, uma casa sem conhecimento de faculdade? Não, né? Ah, então, tá. Você primeiro foi espírita ou arquiteto? Graças a Deus. Na sua casa eu entro. Porque são as distorções nossas. Isso não tem base nenhuma em Allan Kardec. Não tem. Acho que nem na obra subsidiária mais esquisita eu encontrei base para isso. Umas coisas que a gente tira, um fala, o outro sai repetindo. Cuidado com isso. Não é porque o fulano de tal, presidente de não sei da onde, falou uma besteira, que eu vou sair repetindo, não. Porque confusão mental, falta de discernimento, obsessão espiritual, pode acontecer com qualquer um, viu, gente? Ser presidente de não sei na onde não é garantia nenhuma, não. Fazer discurso bonito, palestra, não é garantia de nada, não. Se fosse, o mundo não estava do jeito que está. Porque os líderes da humanidade, o que não falta para eles é inteligência. Vamos concordar, não é? Muito inteligente, sobra inteligência. Então vocês viram aqui, ó, que o Fênix não concordou com a gente. Muitos tormentos parece que a gente busca para a gente mesmo. Agora vamos ver aqui, no item seguinte, a verdadeira desgraça, o que esse espírito Delfino de Girardin, em Paris, no ano de 1861, vai dizer para a gente. Todos falam de desgraça. Todos a experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Porque a gente fala assim, né? Eu falo com conhecimento de causa, minha vida é uma desgraça, desde que eu nasci. Segundo aqui, a Delfino de Girardin, não é bem assim não. Não necessariamente os desgraçados conhecem o que é a verdadeira desgraça. O que será? Eles, os desgraçados, a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido. Féretro é um enterro funeral, né? Na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Então é como a gente se apropria das coisas. Como eu me aproprio da minha dor. A dor é uma coisa. Agora, como eu lido com esta dor que me atinge é uma outra coisa. Então, segundo
Delfim Girardin, a desgraça está nesse como, no modo como eu me aproprio da minha vida. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é na realidade mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem. Tem um ditado popular que diz, né? Há males que vêm para bem. Há alegrias que vêm para males. Porque se eu não souber lidar bem com o que eu tenho, com as minhas posses materiais, intelectuais e afetivas, eu posso produzir tormento para mim. Eu preciso saber lidar com equilíbrio, com parcimônia, com os momentos de alegria e de felicidade. Senão eu extrapolo. E esse excesso, sempre, o excesso, ele vai nos trazer tormento. Sempre. Inevitavelmente. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver as consequências. Tudo, no dizer de Paulo, tudo me é lícito, ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É isso. Poder, eu posso fazer tudo que eu quiser. Está aí. Eu nasci com livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Eu posso escolher o que eu quiser. Mas é bom pensar um pouquinho nas consequências da minha escolha. Antes, né? Depois, antes um pouquinho. Mais vale uma pessoa prevenida, não é? Uma pessoa prevenida vale por 2. É melhor prevenir do que remediar. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. Confundem o homem quanto ao seu futuro. Eu me penso um corpo que tem alma e não uma alma, um espírito que tem um corpo. Nós, espíritas, a gente faz assim, o meu espírito, que a gente acha que é assim mesmo, que nós somos um corpo que tem um espírito. E a gente acha que a gente já está à frente dos outros irmãos de outras escolas espiritualistas. Porque a gente tem certeza que o meu espírito não morre, né? Eu só desencarno. Mas já estou equivocado, não é o meu espírito, é o meu corpo. Quem fala sou eu, o espírito. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com mais ardente desejo. Resultado, ninguém mais vai assistir Big Brother aqui, né? Nem coisa que o valha. Ah, é tão divertido. É o ópio. Botar um monte de gente numa vitrine viva, fazendo... Bom, eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado. Eu fico horrorizado com o que se vê dentro dessas casas, Big Brothers e não sei mais o que. Horrorizado. É uma vitrine humana. As pessoas estão ali igual carne fresca no açougue. E a ambiência espiritual da minha casa? Ah, não pode, Roberto, assistir? Pode. A casa é sua, a televisão é sua, a vida é minha, né? A gente faz o que a gente quer com ela. Mas é bom parar e pensar nas consequências. A novela que está falando de mediunidade e reencarnação eu condeno, mas o Big Brother eu assisto. A novela eu meto malho nela. Está toda errada, né? Na encarnação não é nada assim, fez uma confusão danada, mas o Big Brother pode, né? Cena de sexo explícito, destratar o outro, assédio moral e bullying assumidos, preconceito, racismo, homofobia, sexismo, tudo está lá.
desprezo à individualidade, os direitos civis, os direitos humanos, que a humanidade custou tanto para construir. Não. Os homens que trouxeram para a gente o movimento do renascimento, do iluminismo, do humanismo, estão todos se mexendo no túmulo, os que estão desencarnados, né? A sorte é que já reencarnaram. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides. Viu? Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides. Porque tendes o corpo satisfeito, vós que rides. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória, nem progresso. O que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória. Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Jesus já nos dizia que nós não temêssemos aqueles que poderiam matar o nosso povo. Hoje, a gente aqui no Brasil, século XXI, a gente não corre mais aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil de uma maneira geral, a gente não corre mais esse risco de parar numa fogueira, porque é espírita, ser crucificado, né, numa cruz mesmo de madeira, fisicamente falando, né, ser preso. Quando o espiritismo chegou aqui no Brasil, as pessoas eram presas, né? E talvez isso tenha amolecido um pouco a nossa capacidade de luta. Está fácil demais ser cristão hoje em dia. Muito fácil. Mas talvez não é que esteja fácil. É que agora a luta é no campo da sutileza. Quem já ouviu falar em Jorge Andréia aqui? Quase 100 anos. O Jorge Andréia é um escritor espírita, um psiquiatra. E durante toda a minha graduação na UF, eu fiz paralelamente um curso com ele no Instituto Espírita Joana de Anjos. Ele dava toda primeira quarta do mês, ou última, já não vou me recordar, ele fazia esse seminário, essas palestras no Instituto Espírita Joana de Anjos lá em Copacabana. Eu ia lá todo mês bater ponto lá para assistir, né? E ele dizia umas coisas assim muito interessantes, né? Por exemplo, ele disse que uma vez ele chegou numa mocidade, numa casa espírita, e os rapazes e as moças falavam todas no mesmo tom. Ele falou, não estou vendo diferença de menina para rapaz. Aí ele falou, vamos acabar com isso, eu quero os homens falando grosso e as mulheres falando fino. Porque tem uma coisa assim, né, umas condutas espíritas, né, dentro da casa espírita, né? Todo mundo tem que falar do mesmo jeito, sentar do mesmo jeito, sorrir do mesmo jeito, abrir a boca do mesmo jeito, a cabeça para um lado, a cabeça para o outro. E a espontaneidade? Aí saiu dali, Deus me livre, ninguém nem acompanha o Roberto depois que eu sair daqui, porque vão tomar um susto danado. Não pode ser assim. Mas ao mesmo tempo ele também dizia o seguinte: a gente tem a mania, ele dizia lá na época, isso na década de 80, ele dizia assim, uma pessoa, a gente vê um espírita, porque a gente não olha para trás, né? A gente olha para frente. Então, vê uma pessoa, lá um amigo espírita tendo um comportamento que a gente acha inadequado, e fala assim, imagina, espírita fazendo isso. Aí o Jorge André dizia assim, a gente devia falar o seguinte assim, graças a Deus que já é espírita, que só faz isso. Se não fosse espírita, imagina o que estaria fazendo. Já melhorou bastante. E a outra que ele dizia, essa eu acho assim, uma pérola. Ele dizia o seguinte,
que a gente também tem o hábito de falar assim, antigamente as pessoas eram educadas, antigamente, no meu tempo, e era assim, era assado, né? Então ele falava assim, olha só, esse negócio de antigamente, ele deu um exemplo, que ele dizia o seguinte, antigamente, todos os homens levantavam para uma senhora no bonde, porque na época do ônibus ninguém levantava mais, só na época do bonde, né? Agora tem o VLT, é bonde, né? Pode ser que a gente volte a levantar para uma senhora, né? É bonde, é um bondinho, né? Aí ele falava assim, mas naquela época era por convenção. Ai do mancebo que não levantasse, que não tirasse o chapéu ao passar por uma dama na rua. Ai dele, era execrado por toda a comunidade, entendeu? Era mal visto, então ele tirava o chapéu e dava o lugar para a senhora, morrendo de raiva, né? Entrou e ainda parou do meu lado. Aí o Jorge André diz o seguinte, hoje quem dá o lugar, dá por consciência, porque ninguém vai ligar, ninguém vai censurar, porque ninguém dá mesmo. Então não tem autoridade moral nenhuma para censurar. Isso é muito interessante, é um pensamento muito interessante. Essa é a luta, a nossa luta, a luta dos atuais cristãos. E nós somos cristãos, não somos? Como espíritos, pelo menos temos essa pretensão. É nessas sutilidades que está a nossa luta. Fazer aquilo que ninguém vai condenar, aquilo que a massa não faz, aquilo que a normalidade e a banalização jogaram fora do circuito, e ao mesmo tempo não fazer o que a banalização e a dita normalidade trouxeram para dentro do circuito das atitudes e hábitos do bom cidadão, do homem de bem e da mulher de bem. A gente precisa ter a coragem de ficar com as nossas convicções, os valores que eu formei, fruto da educação do meu papai e da minha mamãe, fruto dos exemplos, fruto da minha conscientização, fruto do estudo espírita. Por isso eu preciso ir às fontes, por isso eu preciso ler, para que eu forme a minha opinião. Porque na hora H, não vai haver indulgência que me dê um cadinho, um pedacinho lá no reino dos céus, nem no nosso lar. Não vai ter. E não vai ter juiz também me dizendo vai ou não vai. É a minha consciência tranquila que fará com que eu me sinta atraído para esta ou para aquela religião. Este bem-estar produzido desde sempre é que vai me garantir uma condição espiritual adequada. E nenhum de nós evolui sozinho. Não há essa possibilidade. Ou a gente aprende a ser junto, ou a gente não vai fazer nada. Tudo que a gente tiver feito perderá o seu valor se a gente não aprender a ser junto. Não há espaço para o egoísmo, para o orgulho, no crescimento espiritual. São coisas antagônicas. Senão a gente vai produzir tormentos voluntários. Vou rapidinho aqui fazer um convite para vocês, que já estourei meu tempo. Eu não sei quantos anos que eu venho aqui na casa fazer estudos, são 2 ou 3 anos, mas enfim, eu vinha representando o Centro Espírita de Jacarepaguá, que é uma casa muito querida do coração. Sexta-feira eu estive fazendo a palestra lá, mas desde fevereiro nós fundamos uma nova casa espírita aqui na freguesia, que é o SER, Sociedade Espírita de Estudos, Pesquisas e Educação para o SER. Então vocês estão todos convidados lá a nos visitarem. Depois, se vocês quiserem deixar os telefones, a gente coloca vocês nos grupos de divulgação dos nossos estudos, das palestras, e vai ser um prazer enorme ter vocês. A casa é muito pequenininha, não vão todos de uma vez não. Vocês se programem, porque é numa sala ali no Unicenter, no coração da freguesia. As casas espíritas da Zona Sul são todas assim, né? A gente aqui não está acostumado porque aqui tem casa. Mas a gente fundou a casa depois que venderam todas as casas espíritas. Não tinha, todas as casas, não tem mais casa espírita para a gente alugar nem comprar para formar, para montar centro espírita, então a gente montou lá numa sala mesmo. Então é pequenininho. Vocês façam uma caravana, vão aos pouquinhos, assim, meia dúzia, de 10 em 10 que dá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Eurípides Barçanufo, Jesus e toda a espiritualidade amiga nos abençoe.